Bronx ainda não tem luta marcada, porém virou alvo de um lutador. E olha, um duelo que é curioso. Dan Hooker desafiou o Charles do Bronx lá ao The Mac Life. Eu não sei o que vem a seguir. Eles querem Charles do Bronx. Essa é uma boa luta. Tem um monte de coisas legais que posso fazer. É um esporte tão selvagem. Veremos como isso acontece. Vão percorrer o caminho mais difícil que puder até o cinturão. Simplesmente não importa. Eu preferiria ter o caminho mais difícil até o título, se eu pudesse escolher. Dan Hooker conseguiu o que muitos achavam difícil de acontecer. Vencer o Matheus Gamrot. Venceu de forma polêmica, sim, foi decisão dividida, mas agora ele mudou de patamar. Por quê? Ele estava em 11º no ranking do peso leve, vencendo o 5º colocado. Olha o elevador que o neozelandês vai pegar. Vai se intrometer naquela elite do peso leve do UFC. E aí o Charles do Bronx, como vem de derrota para o Arman Tsarukyan e está sem luta marcada, e o Dan Hooker, mudando de figura, o cita como possível adversário, pode ter uma definição de futuro para o Charles do Bronx nos próximos dias. É uma luta que, olhando o nome do Dan Hooker, o pessoal vai até estranhar. Não faz tanto sentido assim. Porém, é uma luta que, acredite, faz sentido. Porque o Dan Hooker vai subir tantos degraus e é melhor para o Charles do Bronx ter uma luta mais tranquila com o Dan Hooker do que, por exemplo, revanches perigosas contra Michael Chandler, contra Dustin Poirier, contra Justin Gaethje. E o Dan Hooker vai estar no 5º lugar desse ranking. Então não é que ele vai ignorar esses grandes nomes para enfrentar um cara lá de baixo. O Dan Hooker vai estar ali e a gente sabe que em termos de habilidade ele não é tão bom assim quanto esse trio de americanos que o Charles do Bronx já venceu. E essa luta aqui não é novidade, porque no passado o Dan Hooker foi um daqueles lutadores que ficava provocando o Charles do Bronx, questionando a sua garra, o seu talento. E recentemente, para lutar lá no UFC 305, na Austrália, o Dan Hooker até inventou aquela fake news tratando do Charles do Bronx como seu adversário. O Charles do Bronx teve que desmentir. Mas agora, esse rumor ganha força, porque segundo o Dan Hooker, os fãs e o UFC querem. O Dan Hooker, nos bastidores do evento, estava conversando com membros da alta cúpula do UFC e está aqui informando que Charles do Bronx foi a luta lhe sugerida. E o Dan Hooker, óbvio, que aceitou. E o Charles do Bronx, sinceramente, acho que deveria pensar com carinho nessa possibilidade aqui, porque eu consigo vê-lo vencendo, e vencendo até bem. O Dan Hooker vencer o Matheus Gamrot me surpreendeu, porque eu não vejo no Dan Hooker esse lutador todo. Então, o Charles do Bronx tem sim uma opção muito mais tranquila. É óbvio que o Dan Hooker é perigoso em pé? Sim, mas o Charles do Bronx já provou que também é perigoso, tanto em pé quanto no chão. E é uma luta que valeria a pena fazer nesse atual cenário do peso leve, ainda mais com o Charles do Bronx vindo de derrota. Agora, o Charles do Bronx, se quiser fazer essa luta, tem que tomar cuidado, porque o Dan Hooker também citou o Arman Tsarukyan como um de seus alvos. E a gente sabe que o Arman Tsarukyan ou vai lutar pelo cinturão linear do peso leve ou pelo cinturão interino. O Tsarukyan mesmo já abriu essa possibilidade. E o Dan Hooker tem uma certa rivalidade com o armênio. Por isso mesmo, acho que o Charles do Bronx deveria aceitar esse desafio aqui, porque, repito, é bem favorito, ainda mais sendo um ex-campeão do peso leve do UFC. Se ele vence, mesmo sendo o Dan Hooker um nome questionável, ele voltaria com força à corrida para disputar novamente o cinturão dessa divisão. O que vocês acharam disso aqui? Gostariam de ver Charles do Bronx contra o Dan Hooker? Deixe comentário, deixe like no vídeo, se inscrevam.